Olá, pessoal. Na aula de hoje de português, a gente vai ver o capítulo com a palavra o leitor. A gente vai estar fazendo no momento do vídeo as páginas 75 a 83. Página 75. Observe o que a menina está lendo. A menina está lendo uma revista já conhecida da gente. Você se lembra do texto que lemos no caderno 1 sobre os sapinhos encontrados nos Andes? Então, é a mesma revista, Ciência Hoje das Crianças. O texto dessa revista são textos informativos científicos. Esses textos são escritos principalmente para o público infantil. Vamos à leitura aí agora do texto 1. Vamos conhecer o texto sobre lagartos, publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Acompanhe a leitura. Por que o lagarto balança tanto a cabeça? Na verdade, é o lagarto cinzento que balança a cabeça para cima e para baixo com frequência, como se estivessem concordando com algo ou curtindo um som. Você já viu? Este pequeno réptil, também conhecido como calango, carambolo, labiró ou tamacaré, mede de 9 a 12 centímetros e pertence a uma espécie, Tropídoros spidus. Mas outros lagartos do gênero fazem o mesmo movimento com a cabeça. O lagarto cinzento segue esse ritmo o dia todo. Balança a cabeça, anda alguns centímetros, balança novamente e assim segue. Quando eu era criança e nem sonhava em me tornar pesquisador, já ficava intrigado com o comportamento desse animal. Em dada ocasião, eu perguntei à minha avó se ela sabia por que ele balançava tanto a cabeça. Ela me contou uma história na época, mas eu não fiquei muito convencido e guardei essa curiosidade. Cresci e acabei me dedicando ao meio ambiente e adivinha só o que eu resolvi investigar? Ele, claro, o lagarto cinzento. Depois de muita observação e estudo, descobri que com esses lagartos são incapazes de emitir sons. Eles usam esse balançar de cabeça como um meio de comunicação visual com os indivíduos da mesma espécie. Se você pensou em algo semelhante à linguagem de sinais usados pelas pessoas que não falam, é por aí mesmo. O número de balançadas, o intervalo entre cada uma delas e o espaço entre os conjuntos de balançadas têm significado que são compreendidos por outros lagartos cinzentos. Com esse comportamento, um lagarto pode informar o outro, por exemplo, se é macho ou fêmea, e dar dicas sobre sua força e resistência, o que é muito importante na defesa do seu território. Não é interessante? Mas é bem diferente da versão que minha avó me contou, que era muito divertida. Esse texto foi tirado da revista Ciência Hoje das Crianças. É Givanildo Pinheiro Miranda, quem escreveu. E aí está falando um pouquinho dele, ele é biólogo, professor da Universidade Federal do Maranhão. Ele faz pesquisas sobre lagartos e escreve para a revista Ciência Hoje das Crianças. Agora vamos aí na página 78, a primeira questão é só atividade oral, então vamos na questão 2. O que o texto da CHC é a abreviatura da revista, tá? Quer explicar? Ele quer explicar por que o lagarto balança a cabeça. 3. Lê esse trecho junto com os colegas e o professor. Vamos lá na leitura com a tia. Na verdade, é o lagarto cinzento que balança a cabeça para cima e para baixo com frequência, como se estivessem concordando com algo ou curtindo um som. Você já viu? Esse pequeno réptil, também conhecido como calango, carambolo, labiró ou tambacaré, mede de 9 a 12 centímetros. Vamos na página 79. Quem é este pequeno réptil citado nesse trecho? É o lagarto cinzento. Quarta questão. O autor do texto ouviu a explicação da sua avó sobre o balançar da cabeça do lagarto. Por que então ele foi estudar esse assunto quando se tornou adulto? Porque o autor ele não ficou satisfeito com a explicação da avó. Ele queria saber de verdade o que era, né? Então, ele se tornou aí um biólogo e estudou sobre o assunto. Quinta questão. Marque com X no quadrinho a resposta correta.
O lagarto balança a cabeça para comunicar-se com os outros lagartos. É o quadrinho do meio, tá? Página 80. Você sabia? No texto que vocês ouviram, o autor fala da linguagem dos sinais usados pelas pessoas que não falam. Na verdade, essas pessoas usam uma língua chamada Libras, que é a língua brasileira de sinais. Essa palavra é formada pelas primeiras letras de cada uma destas palavras, língua brasileira de sinais. Ela é o meio de comunicação das pessoas surdas. A comunicação com Libras é feita pelo movimento das mãos e é percebida pela visão. Veja como é o alfabeto em Libras. Vamos tentar fazer o alfabeto em Libras? Aí está o alfabeto e tem os números, né, também, os numerais também. Assim como para falar e escrever não basta conhecer as letras do alfabeto, para se comunicar em Libras também é preciso aprender muitos outros sinais e praticar bastante. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Turminha, agora vamos na página 81, o segundo texto. Quem lê jornais e revistas acaba tendo uma opinião sobre o que leu e pode querer escrever contando essa opinião para o jornal ou a revista. Alguns leitores do texto Por que o lagarto balança tanto a cabeça fizeram isso. Escreveram uma carta para a revista. Acompanhe a leitura dessa carta com o professor. Lagartos. Olá, pessoal da CHC. Ficamos muito impressionados com o texto Por que o lagarto balança tanto a cabeça, publicado na CHC 244, que fala sobre o lagarto cinzento. Ele usa a cabeça para se comunicar com os outros da mesma espécie. Eles se comportam assim para informar se são machos ou fêmeas. Eles vivem no ambiente natural como rochas, embaixo da água, da terra e sobre árvores. Gostamos muito do texto e ficaríamos bem felizes se nossa cartinha fosse publicada. Um grande abraço. Alunos do terceiro ano da Escola Municipal Professor João de Oliveira Lima, Pontal, Quixeré, Ceará. Olá, turma. Que bom que gostaram do artigo sobre o lagarto cinzento. Há outros textos sobre animais nessa edição. Confiram. Então, aí mostra a cartinha, né, dos alunos do terceiro ano. E mostra aí uma breve resposta do pessoal da edição da revista do CHC, né? Agora vamos nas atividades aí.
Quem são os leitores que escreveram sobre o texto Por que o lagarto balança tanto a cabeça? Então, são os alunos do terceiro ano da Escola Municipal Professor João de Oliveira Lima, em Pontal, lá no Ceará. Segunda questão. Para quem eles escreveram e que comprimento esses leitores usaram? Então, eles escreveram para a revista Ciência Hoje das Crianças, que é o CHC, né? E o comprimento foi: Olá, pessoal do CHC. Continuando aí, por que os alunos do terceiro ano escreveram para CHC? Eles escreveram para contar que ficaram impressionados com o texto, porque o lagarto balança tanto a cabeça, e que gostaram muito. Quarta questão. O que esses leitores desejavam que acontecesse com sua cartinha? Eles queriam que a cartinha fosse publicada. Qual frase os leitores usaram para se despedir da cartinha? Eles usaram um grande abraço. E que cumprimento foi usado pelo CHC? Eles colocaram: Olá, turma. Então aí, pessoal, o que aprendemos sobre a carta do leitor? A carta do leitor é um texto escrito pelos leitores de uma revista ou jornal impressos ou digitais para dar uma opinião ou sugestão sobre o texto lido. Os leitores podem escrever para elogiar o texto que leram ou para criticá-lo. Nesse caso, a crítica deve ser feita de maneira educada e respeitosa. A carta do leitor começa com uma saudação e termina com uma despedida. A carta do leitor é lida por muitas pessoas porque ela é publicada no jornal ou na revista, em uma sessão especial para receber as opiniões dos leitores. Por mim, eu preciso que vocês façam a leitura da página 87 e 88 e respondam a página 91, que é baseada na leitura dessas páginas, ok? Pessoal, um beijo e até a próxima.